Cuidados que devemos ter para entendermos corretamente o dia de descanso bíblico. Eu não sou o dono da razão, mas a palavra de Deus que é, a gente precisa considerar o que ela está dizendo a respeito de si mesmo e da sua verdade, como nós temos dito aqui no canal. Então, o dia de descanso, primeiramente, eu tenho que reconhecer, observar, considerar que ele não começa com Moisés. Tanto é que lá diz: lembra-te do dia de sábado, porque Deus fez em 6 dias, então leva você para o início da criação. Então, no início da criação, nós vemos que Deus criou todas as coisas em 6 dias. E a última obra mencionada ali na criação é o homem e a mulher. E Deus então descansa. Eu não estou inventando nada aqui, veja que é só a palavra que está dizendo. É isso que está lá na palavra. No português, em inglês, em qualquer língua e no hebraico. É isso que está escrito lá. Daí você tem o próprio Deus criando tudo em 6 dias, mas Deus não se cansa. Deus não é criatura, Deus é o Criador. Em que sentido então Deus descansa? No sentido de concluir a sua obra e no sentido de desfrutá-la, de ter prazer nela, se alegrar nela. Deus não precisa da criação, mas esse é o descanso. E Deus não precisava fazer tudo em 6 dias e descansar em um. Ele fez da forma que fez tudo o que fez para revelar-se para o seu povo, para o ser humano, para o seu povo. Isso também é o que está em toda a Bíblia. Quando você pega em linhas gerais, a Bíblia mostra claramente Deus como transcendente, incomparável, não precisando de nada nem de ninguém, o único absolutamente soberano e que simplesmente decide criar todas as coisas, revelando-se. E ele está revelando-se para quem? Para alguém. Para ele não é, ele se conhece, né? Então ele está se revelando para o seu povo, para o ser humano. E então cria as coisas, cria o tempo, cria o espaço, terra, luz, atmosfera, enfim, água, tudo. Cria o mundo visível e o mundo invisível. Aí em Gênesis não se concentra em detalhar o mundo invisível, porque o ponto é falar para o ser humano da sua salvação, da sua redenção. Então, Deus cria todas as coisas em 6 dias e descansa, encerra, conclui, né? E o descanso significando conclusão e deleite. Conclusão de quê? Daquilo, de toda a obra que ele se propôs fazer. E ele não para de trabalhar. Ele agora, depois de criar, agora vai sustentar, prover, não para de trabalhar. De maneira que descanso é uma conclusão da obra, mas não o encerramento de um trabalho, necessariamente. É a conclusão da obra e, no caso, um deleite nela. Daí, como a última obra da criação é o ser humano, o, os dias não tinham nome como nós temos aqui no Brasil, mas em qual dia o ser humano vai viver o dia inteiro? No 7º dia. Você tem uma numeração lá de dia. Primeiro dia, que não era segunda, nem era domingo, nem era quinta, porque não eram esses nomes, mas é o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia da criação. É quando chega no 6º, no final do dia ele conclui com o ser humano, a criação do ser humano, e conclui não, ele cria o ser humano no final do dia, ele conclui, capítulo 2 de Gênesis, né, verso 1 e 2, ele conclui no 7º dia a sua obra. Eu até brinco na igreja dizendo, olha, eu entendo que Deus concluiu com a criação da mulher, né? Então foi o enfeite final ali, bem o finalzinho da decoração mesmo, a cereja do bolo. E daí ele abençoa esse último dia dessa sequência e cria uma semana ali e estabelece a semana. Qual é a mensagem ali toda de Deus com tudo isso? É que Deus está dando ao homem, ao revelar-se com toda a criação, está também dando ao homem uma agenda para o homem viver. Ele vai desenvolver atividades santas, justas, aprovadas por ele, por Deus, durante 6 dias, e onde Deus é adorado através desse trabalho. Ele vai ter encontro diário. Na viração do dia, o homem tinha um encontro com Deus.
e adoração e encontro com Deus, mas haverá um dia especial dessa adoração, que era o dia de descanso, mesmo antes do pecado. De maneira que o ser humano vive uma ansiedade santa, não dá para a gente imaginar porque não tinha pecado, onde Deus era buscado todos os dias, mas o melhor dia daqueles dias todos, daqueles 7, era o dia que ele se encontrava. E veja que Deus abençoa o dia de descanso, não era o número do dia, o dia de descanso, é o Shabat. E aí o ser humano, curiosamente, vive o seu primeiro dia de vida qual? O dia de descanso. O ser humano não viveu o primeiro dia, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o que. Foi o dia de descanso, que na sequência numérica foi o 7º. Mas o ser humano vive como seu primeiro. Era o 7º da sequência da criação, mas era o primeiro da vida do ser humano. Deus, portanto, faz o ser humano para viver o descanso. E a mensagem bíblica é: Deus nos fez para um descanso eterno. Esse descanso é Jesus Cristo e a eternidade com Ele é um descanso eterno. 6 dias simbolizam, portanto, todo o nosso período aqui na Terra, e o descanso simboliza o descanso eterno. E como o ser humano se rebelou contra Deus, pecou e tudo mais, Deus então, no mandamento com Moisés, aí diz: lembra-te do dia de sábado. Foi traduzido como sábado, mas é Shabat. Lembra-te do dia de sábado. Não é lembra-te do 7º dia, não está escrito assim. Tanto que a palavra usada para sábado, que foi traduzido como sábado, para descanso, é Shabat, que significa descanso. Nesse sentido, onde Deus é experimentado com profundo deleite, a sua obra, as obras da sua mão são experimentadas, uma vez que Deus descansou da sua obra, se deleitou na sua obra, mas nós não temos obra alguma. Adão e Eva não tinham obra alguma. Eles eram a obra. Então eles se deleitaram em quem? Em Deus, por meio das obras de Deus. Bem assim é a vida do cristão. Ele se deleita em Deus, em Cristo, por meio das obras de Cristo, que é o seu Deus, que é a expressão exata do ser de Deus. Então, o ser humano vive primeiro, o primeiro dia. Quando Deus lá, então, pela rebelião e tudo mais, dá o mandamento, o 4º mandamento, não era nada novo, era algo para ser lembrado, porque estava desde o início da criação. Só que, na sequência de trabalho, Deus coloca que o ser humano vai ter uma semana diferente daquela do Éden. O Éden, ele começava descansando para depois trabalhar. Começava descansando para depois trabalhar. Agora, com Moisés, ele vai trabalhar primeiro para depois descansar. Vai ali, então, o 4º mandamento é um mandamento para todos os dias da semana, não somente para o descanso, mas para todos os dias. E o que a gente vê, então, nessa perspectiva é que Deus estabeleceu um princípio. Princípio de um dia de descanso para 6 de trabalho, 6 por 1. Um dia de descanso para 6 de trabalho. Tanto é que esse mesmo descanso, na antiga aliança, vai ser também observado no 8º dia. Eles vão celebrar, festejar e observar coisas do descanso que era no 7º, no 8º dia, que na sequência é o primeiro dia da semana. Mas a ordem dada ali com Moisés é: agora vai ser 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Quando começa exatamente esses 6 dias, desde a criação do mundo até ali, quando começa? Eles vinham seguindo na sequência? Não. Eles começam a contar o seu ano, por exemplo, depois da libertação do Egito, da escravidão do Egito. E aquela libertação do Egito tem até os dias, etc. É o mês de Nisan, o mês de Abib, que é ali março, abril. Então, eles começam a recontagem de sua vida, de ano e tudo mais ali. Em qual dia da semana? Foi exatamente no sábado que eles começam a... Não se sabe exatamente o dia. Quando Deus deu o mandamento, eles se baseiam nessa contagem, né? Não dá para você dizer, precisar, porque eles se perderam no Egito com relação a como eles contavam os dias e tudo mais.
Mas independente de várias discussões que tem que ter por aqui, o importante é a gente saber isso, é saber que a palavra é Shabat e Deus está mandando guardar esse descanso desse jeito. Então o descanso o homem guardava quando se deleitava em Deus na sua obra nesse dia, de maneira especial. Era o dia inteiro. Outra coisa importante observar, é o dia inteiro de descanso. É adoração, é culto a Deus, é o dia inteiro. Como o homem se rebelou, o culto foi ao longo do tempo, recebendo revelações até chegar no final do Antigo Testamento, e tudo se cumpria em Cristo, e o Novo Testamento vinha com então mudanças também para o culto. Mas o ponto é Deus ser buscado e experimentado nesse dia com prazer, com alegria, como Deus merece. Enquanto não há esse deleite, esse prazer, Deus não é buscado, então o descanso não aconteceu. A palavra então é Shabat, e a palavra para sétimo é Shebi, que é diferente de Shabat. Aí sim, você está no numeral ordinal, né? Você está no sétimo. Você não está agora com a palavra. Veja que o mandamento não é lembra-te do Shebiit, do dia Shebiit, do sétimo dia. Não, é lembra-te do dia de sábado. 6 dias trabalharás e falarás toda a tua obra. Deus tem obras para todo mundo e a gente só descansa quando também adora a Deus com toda a obra. Em 6 dias eu adoro a Deus fazendo toda a obra. Eu tenho que ter tempo para orar, eu tenho que ter tempo para meditar, para ter um encontro com Deus diário, mas não é o dia de descanso, os 6 dias. Ele é de fazer toda a obra, inclusive a adoração. Mas eu tenho que fazer o trabalho digno, as recreações dignas e justas. Não é, então, para eu pecar com a administração do meu tempo, do meu recurso. Eu não posso fazer nada que seja contraproducente. Eu não posso fazer nada que me atrapalhe na minha comunhão com Deus. Eu não posso fazer nada. As minhas obras, as obras que Deus me deu, não é eu desenvolver nada que me comprometa com Deus. Eu tenho que fazer todas as minhas obras dadas por Deus, definidas por Deus na sua palavra. E aí, então, vem o descanso. Mas lembremos disso, o homem começa no Éden, no descanso, para depois trabalhar. Com Moisés, ele trabalha para depois descansar. Mas sobre o mesmo assunto, o mesmo descanso. Aí vem Jesus e de propósito, ele se entrega à morte na sexta-feira. Passa o sábado inteiro ainda retido por ela, sabendo que aquilo geraria um luto, quando na verdade o Shabat era para ser um momento de prazer em Deus, de alegria, mas de propósito Jesus quis enterrar essa forma antiga de guardar esse ensino, essa ordem, esse santo mandamento. E então Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, no 8º dia, se for olhar para a sequência. E o homem volta a contar os seus, ali no Evangelho, volta a contagem de primeiro descansar para depois trabalhar. Porque agora eles descansam. Encerrou toda a antiga aliança. Jesus ressuscitou. Ele é a sua ressurreição, uma obra tão digna quanto era a criação. Por isso que João, tanto em João 1 quanto em 1 de João 1, fala que Jesus era o princípio, ele estava no princípio, ele criou todas as coisas. E aqui Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana, ou no 8º dia na sequência de 7. E a igreja então o adora nesse dia, e você vê que aquilo que era prática específica para o dia de descanso, a igreja passa a observar no primeiro dia da semana, também chamado Dia do Senhor. Então, daí vem os sabatistas e começam a fazer umas interpretações bem elásticas, sejam eles adventistas, sejam eles judeus, para falar que não, que é o 7º dia, e que já tinha profecia revelando que o 7º dia iria ser abolido e não sei o que, e aí desses, e coloca o dia acima de Jesus. Nós guardamos, a igreja sempre guardará, Deus sempre preservará os seus fiéis, guardando este dia por causa de Cristo, porque Cristo ressuscitou nele.
Esse é o ponto. E Cristo pôs um fim na contagem do descanso como era na antiga aliança e agora estabeleceu em si mesmo a contagem na nova aliança. De maneira que eu descanso primeiro para depois trabalhar. E eu vivo em função do descanso eterno. Uma vez que eu já descansei em Cristo, eu agora trabalho para o meu descanso eterno. E como disse eu não sei dizer quem foi, né, mas eu ouvi um pastor numa pregação usar essa frase, como disse um autor desconhecido. Portanto, o culto, essa adoração, é o encerramento de um e o início do outro, falando de semana. É claro que com isso eu não devo confundir o dia solene de culto com os demais dias da semana. São cultos diferentes. Mas o ponto aqui da frase é dizer que você não deixa de adorar. Você adora de formas diferentes, mas você faz tudo o que Deus manda em cada coisa. Então eu trabalho e me recreio durante 6 dias da semana de forma sábia, justa, onde nada roube meu tempo, onde nada desvie meus pensamentos, onde em nada eu venha fazer para mim mesmo, mas para a glória de Deus. E no dia de descanso é a conclusão de um culto, só que agora eu estou cultuando a Deus de uma forma especial com o dia inteiro de culto. Esse é outro ponto. As igrejas hoje já aprenderam a encurtar cada vez mais o tempo. O tempo do culto agora só pode ser meia hora, 1 hora, quando no máximo, né? É tudo encurtado, mas lá o mandamento é o dia de culto. E é o dia em comunidade, é o dia em comunhão uns com os irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Diariamente partiam o pão com alegria e tal, em singeleza de coração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, se reuniam no templo diariamente, mas tinha o seu dia de culto. Então, nós devemos observar isso. O texto diz: lembra-te do dia de Shabat para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. O número 6 é Shesh, mais o sétimo, a palavra hebraica é Shebi, mas o sétimo dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então eu tenho que descansar, lembrando o que Deus fez, seguindo o seu exemplo, assim como ele concluiu e ele se deleitou, eu concluo as obras que ele me deu e eu me deleito nas obras dele. E veja que a autoridade do lar é responsável por administrar isso em seu lar, em sua vida, em sua família, em todos os seus servos, até naqueles que não são do lar, mas que agora quiseram passar aquele dia no lar. Vai ficar no meu lar? É um parente descrente? É alguém, é um visitante qualquer, um amigo, enfim, que não é crente? Olha, na minha casa, a agenda é de Deus. Você vai se submeter ao culto de Deus. Ah, eu não quero, então paciência, tchau. Outro dia você nos visita, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós fazemos isso e não obedecemos para ser salvo, mas porque fomos salvos, então obedecemos. Deus então nos abençoe e nos faça guardar o seu dia. Esse dia, como eu disse, representa Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso, nós já entramos nele e um dia, quando glorificado, descansaremos nesse sentido aqui, de forma plena e perfeita, eternamente. Não faltando trabalho. Lá no céu, eu tenho dito para os irmãos aqui na igreja, para minha família, para meus filhos, no céu nós trabalharemos muito mais, como ninguém jamais trabalhou. Mas não teremos cansaço, não teremos limitações como temos hoje, enfermidades, preguiça, nada, nenhum impedimento desses. Porque Cristo é a nossa vida, Ele é o nosso descanso e nós nos deleitaremos para sempre nele. Deus nos abençoe.